Vamos à nossa aula de matemática de hoje, aula de número 134. Pegue seu livro, módulo 4, e abram na página 168. Vamos lá, então? Temos um exercício, essa primeira página, a primeira e a segunda página são de exercícios. A primeira segue assim. Em um laboratório foi realizado um experimento de aquecimento e resfriamento de certos líquidos. Observe os registros deste experimento. Temos uma tabela e depois as instruções para você fazer a atividade. Pode fazer sozinho, que você consegue. Na página 169 também. Leia as informações a respeito da temperatura registrada em certo local durante uma semana, sempre no mesmo horário. Siga as instruções para completar a página. 170. Pesquise a previsão das temperaturas máxima e mínima registrada em sua cidade na última semana e preencha a tabela a seguir. Se você não conseguir fazer da última semana, comece uma semana nova, tá? Então, comece segunda-feira, domingo, aliás, comece uma nova semana marcando a temperatura. E vamos ver o que aconteceu com a mínima e com a máxima. Eu tenho lá o robô falando, para determinar a variação de temperatura em cada dia, calcule a diferença entre a máxima e a mínima. Siga o que o robô está falando e resolva o seu exercício. Na página 171, destaque e complete o gráfico da página 17 do material complementar. Construa um gráfico de barras no Calc que apresente a variação de temperatura diária em sua cidade na última semana. Já conversamos sobre isso, que o Calc é um programa do computador, né, que vocês não têm acesso ainda. Então, esse não faça, tá ok? Aquecimento global. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo numa leitura compartilhada. Algumas ações do ser humano, que incluem as queimadas e a queima de combustíveis fósseis, contribuem com o aumento da temperatura média na Terra, causando o aquecimento global. O aumento da temperatura média no nosso planeta causa alguns problemas ambientais, como o derretimento de geleiras, a ocorrência de chuvas em excesso que provocam enchentes e períodos de estiagem prolongados, que ocasionam a escassez de água em alguns locais. O desprendimento de icebergs causados pelo derretimento de geleiras, por exemplo, é um fenômeno natural que tem ocorrido com mais frequência em função do aquecimento global. Isso ocasiona o aumento do nível do mar e prejudica a vida de alguns animais. Em sua opinião, o que podemos fazer para evitar o aumento da temperatura média na Terra? Você já tem uma opinião formada sobre isso? Se ainda não tem, procure ler, se informar e tenha uma opinião e forme a sua opinião, tá ok? Ainda conversaremos mais sobre isso, tá ok? O que estudei, página 172, que é o resumo do nosso conteúdo. Neste capítulo, estudamos algumas unidades padronizadas de medida de capacidade, de massa e de temperatura. Vamos recordar? Capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. O litro L e o mililitro ml são unidades padronizadas de medida de capacidade. 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 L igual a 1000 ml. Preste atenção que você vai ter que aprender a usar as abreviaturas. O L de litro e o ml de mililitro, tá ok? O quilograma é a tonelada e o grama são unidades padronizadas de medida de massa. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Olha lá a abreviatura novamente. Um T igual a 1000 kg, quilos. O elefante africano pode atingir uma massa de aproximadamente 6 toneladas.
1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 1 quilograma igual a 1.000 gramas. 1 kg igual a 1.000 G. Arara azul de Lear pode atingir uma massa de aproximadamente 940 gramas. A balança é o instrumento utilizado para medir massa. Página 173. No Brasil, utilizamos a escala Celsius para medir a temperatura. A unidade de medida é o grau Celsius, que é o C, né, a abreviatura. O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Já falamos bastante sobre isso, né? E vocês todos já conhecem os vários tipos de termômetros. Temos o termômetro de álcool colorido, o termômetro digital de rua e, olha lá, podemos observar temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia. Temperaturas máximas e mínimas previstas para alguns estados brasileiros. Observem o gráfico, como que fica a máxima e a mínima. E já aprendemos a calcular, lembra? Para calcular, nós temos que fazer uma subtração da máxima com a mínima. Olha a menininha lá, hoje está frio, a temperatura está em torno de 8 graus. Na página seguinte é Ampliando Saberes. Esta página nos traz as indicações de livros e sites, tá? Olha o que ele está falando. A seguir apresentamos alguns materiais que poderão contribuir ainda mais para o seu aprendizado. Aproveite, se você tem tempo, siga essas sugestões e vamos nos instruir. Gente, obrigada pela atenção. Espero que nossa aula tenha sido proveitosa para você. Obrigada, beijinho, tchau.